Galera, tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha aí, gravada aqui rapidamente. Vamos falar um pouco sobre a, a fotossíntese, cara. Fenômeno fundamental. Fotossíntese é um fenômeno fundamental para a sobrevivência, para a vida no planeta. Então vamos falar aqui dela, a fotossíntese, que é tão simples, mas ao mesmo tempo envolve uma série complexa que a gente vai chegar aí no ensino médio. Ela exige um pouco mais de conhecimento do que aquele simples conhecimento que a gente vem tendo aí, né, no decorrer da nossa escolarização, que a gente vê fotossíntese a vida inteira, né? A gente estuda a fotossíntese desde pequenininho. Mas vamos lá. Basicamente, o que a gente vai ter na fotossíntese? A gente vai ter a entrada de água e sais minerais pelas raízes das plantas, né? As plantas, elas vão ter um pigmento chamado de clorofila, né? Um pigmento que é, na realidade, um carotenoide, tá? É um carotenoide. Geralmente os carotenoides têm cor amarela ou vermelha, mas ele é um carotenoide verde. Por quê? Porque tem magnésio em sua composição. Tá? Esse carotenoide, a clorofila, tem um componente metálico nela, que permite, esse componente metálico libera elétrons na presença de luz, cara, de luz solar. Olha que lindo. Tá? Então, a planta vai fazer o quê? Ela vai absorver água e sais minerais, ela vai absorver pela raiz, né? Ela vai absorver gás carbônico pelas folhas, tá? E essa clorofila vai pegar energia solar e vai liberar elétrons. E aqui vai acontecer reações que vão liberar um subproduto que é o oxigênio. Todo o oxigênio da atmosfera que existe hoje saiu da fotossíntese. Tá? Mas também libera uma outra substância importantíssima, tá? Que é a glicose, açúcar, tá? C6H12O6. Esse açúcar aqui é o alimento, é a base energética da alimentação. Base energética da alimentação. Tá bom? Para todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Tá? Aí aqui tem a musiquinha do Caetano, né? Falando sobre essa coisa da fotossíntese. Né? Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Né? Ele está aqui de uma forma poética falando dessa coisa que a planta traga essa luz do sol, né, que captura e fabrica vida, né, fabrica novas plantas, fabrica energia, é base energética e de respiração, que é também um processo energético dos seres vivos. Tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que acontece essa fotossíntese? Primeiro a gente tem que relembrar o cloroplasto, né? É uma organela presente nas células vegetais. Ok? Então, essa organela, aqui tem uma folha, olhando, ampliando essa visão da folha, a gente vai ver uma célula vegetal e essa célula tem vários cloroplastos. Tá? É uma célula mais interna, obviamente, as células epiteliais das plantas não têm cloroplasto, mas as células aqui do que a gente chama de parênquima, tá? Da folha, elas têm cloroplastos. Bem, olhando mais de perto, aí eu estou abrindo, pegando um cloroplasto e olhando mais de perto, a gente vai ver que ele parece uma célulazinha, porque na realidade a origem dele é uma bactéria fotossintetizadora lá, há bilhões de anos atrás. A gente está falando aí de 1,5, 2 bilhões de anos atrás, tá?
quando a primeira célula captura, uma primeira célula já com mitocôndrias, que também eram bactérias, capturam essas bactérias que faziam fotossíntese. Tá? Essa estrutura tem DNA próprio, tem uma dupla membrana, tá vendo? Que já remete àquela situação, era uma membrana só, uma célula foi lá e capturou, e ao invés de se alimentar dela, formou uma nova membrana e melhorou a vida dessa célula que capturou essa bactéria, porque começou a fazer fotossíntese, olha que lindo. Então ela tem DNA próprio, ela se reproduz sozinha, essa organela, dentro das células vegetais, assim como as mitocôndrias fazem nas células vegetais e animais. Bem, mas olhando aqui mais para dentro, a gente vai ver essas pilhazinhas, né? Essas pilhazinhas, tá? São membrana interna, tá? Que a gente chama de grânum, que são pilhas de tilacoide. Tilacoide é como se fosse uma moedinha dessa aqui, tá? É um tilacoide. Isso tudo está mergulhado em um líquido que a gente chama de estroma, tá bom? Bem, então aqui está uma ampliação desse desse grânum, tá? Então aqui uma ampliação do grânum, tá? Nós vamos ter um líquido aqui dentro, que a gente também chama de estroma, mas aqui é o espaço do tilacoide. E a clorofila está aqui, gente, aqui dentro. É isso que torna a planta verdinha, para você ver o quanto disso tem dentro dela, tá? Então aqui dentro está a clorofila, beleza? Então, o que vai acontecer? Fórmula geral da fotossíntese. A planta absorve gás carbônico pelas folhas, pelos estômatos, absorve água, que vem lá das raízes, né? Tá vendo aqui? Na presença de luz, ela vai fabricar aqui, ó, glicose e liberar oxigênio, tá? A glicose, tá, é essa molécula aqui que armazena energia aonde? A glicose é uma molécula de energia. Ela armazena energia nessas ligações aqui, ó, chamadas de ligações covalentes, tá? Que são compartilhamentos de elétrons entre os átomos envolvidos. Então, essas ligações covalentes aqui, é nelas que está toda a energia da glicose. Quando a gente se alimenta de glicose, a gente quebra isso aqui num processo chamado de respiração celular. Dentro da célula, a gente vai quebrar essas moléculas, essas ligações e liberar energia. Tá? Então, a energia das glicoses está aqui, nessas chamadas ligações covalentes. Tá? A fotossíntese é, então, um processo de conversão de energia luminosa, tá? Em energia química. Tá bom? Então a gente está convertendo energia luminosa em energia química na fotossíntese. A gente não, né? As plantas. E quem faz fotossíntese não são só as plantas. Plantas, algas e cianobactérias. Tá bom? Bem, a fotossíntese se dá em duas etapas. Uma etapa chamada de etapa clara e uma etapa chamada de escura. Preste atenção, ela é escura, não é porque acontece à noite, não. É porque ela não depende da luz para ela acontecer. Tá bom? Ela depende dos produtos da fase clara para acontecer. Mas ela não depende da luz. Ela não acontece à noite em todas as plantas. Existem plantas que isso acontece à noite. Mas ela acontece durante períodos do dia que estejam menos ensolarados, enfim, não depende da luz para acontecer, tá bom? Bem, a gente vai ver essas duas etapas. Bem, a primeira etapa, fase clara, ou fase de fotofosforilação, ou fase fotoquímica, fase clara ou fase fotoquímica,
Foto é luz, reações químicas dependentes da luz. Isso vai acontecer aonde, gente? No tilacoide. A fase clara acontece nos grânulos da tilacoide, nos tilacoides do grânulo, ok? E a gente tem dois tipos, a fotofosforilação cíclica. O que é fotofosforilação? Fosforilar, galera, é produzir um ATP, tá? Que é uma molécula de energia. E foto é luz. Então eu vou produzir moléculas de ATP na presença de luz, beleza? Acontece aonde? No tilacoide. E essa cíclica, a gente vai entender por que é cíclica, ela depende da clorofila A, tá bom? Então o que acontece aqui? A luz incide sobre a clorofila, tá vendo aqui, ó? A luz incide sobre a clorofila. Clorofila fotossistema 1 ou clorofila A. Essa aqui é a chamada clorofila A. A clorofila libera elétrons nisso. Tem elétrons, os elétrons ficam eletricamente excitados. E aí ela libera, e isso vai para uma cadeia de transporte de elétrons. A ferridoxina vai cair para um complexo citocromo. Esse complexo citocromo aqui também tem magnésio em sua composição, tá? E aqui eles vão transportando esses elétrons. O que vai acontecendo é que esses elétrons vão gerando energia para a ATP sintase ao passar hidrogênios por aqui, tá? Hidrogênios por aqui. Aqui vai acontecer nessas membranas, tá? Ao passar hidrogênios aqui, ó, isso tem aqui tem uma enzimazinha chamada de ATP sintase, que com a energia da passagem desse hidrogênio fabrica ATPs, tá? Então, produção de energia para a produção de ATP, tá bom? E esses elétrons, agora menos energizados, voltam pela plastoquinona ou plastocianina, voltam para a clorofila A. Por isso cíclico, porque ele vai e dá uma volta completa. Ele sai de um lugar e volta para ele. O elétron não fica perdido, ele volta, tá bom? E aqui, o que se usa energia? Se usa a energia desses elétrons para produzir o ATP, beleza? E a gente tem a fotofosforilação acíclica. É a mesma coisa, produzir ATP, tá? Na presença de luz, também ocorre no tilacoide, mas aqui a gente vai ter a presença da clorofila B. E aqui ocorre um fenômeno importante que eu vou mostrar para vocês. A luz solar bate na clorofila B e essa clorofila B libera elétrons. Beleza, mas antes disso, cara, olha que interessante. Aqui, essa clorofila vai gerar energia para quebrar uma molécula de água, fazendo uma reação que a gente chama de fotólise da água. Ou seja, nessa reação aqui, eu quebro água, liberando hidrogênios. Opa, esses hidrogênios serão transportados. A gente vai ver mais à frente. E o que libera aqui? A cada molécula de água libera meia molécula de oxigênio. Ou seja, a cada 2 moléculas de água, eu produzo uma molécula de O2 que a planta joga fora, cara. Então, de onde vem o oxigênio que a gente está respirando? Da quebra da molécula de água. A cada 2 moléculas de água quebrada, eu formo uma molécula de oxigênio que vai ser vai ser emitida fora. Vai ser jogada fora. Beleza, o que vai acontecer com os elétrons desse sistema? Esses elétrons vão passar pela clorofila, vão ser excitados pela luz solar também, vão cair na cadeia transportadora de elétrons e vão gerar energia para a produção de ATP. Só que essa energia dos elétrons vão vir aqui para produzir uma outra substância. O NADP vai se juntar a esses 2 átomos de hidrogênio aqui com a energia vinda dos elétrons
e vão formar essa substância aqui que vai ser utilizada mais à frente, na fase escura. Beleza, então você está vendo aqui, ó, olha os hidrogênios que vieram da água, onde estão vindo aqui, ó, tá? O oxigênio está sendo lançado fora, você está respirando ele, e os hidrogênios estão indo para a fase escura. Vamos ver o que vai acontecer lá. Então, olha só, a gente acabou de falar, a fotólise da água, tá? É a quebra da molécula de água em presença de luz. A cada 2 moléculas de água, libera-se 4 hidrogênios, 4 elétrons, que vão ser transportados gerando energia para a fabricação desse NAD, e libera-se oxigênio para a atmosfera. Os hidrogênios vêm para cá, vão se juntar ao NADP, formando NADPH2. 4 hidrogênios formam 2 NADPH2. Ok? E o que se forma mais? ATP. Tá? Em todas as duas fotofosforilações gerou ATP. Então, o que eu tenho como resultado? O que eu tenho como produtos da fase clara? Ou fotoquímica. Eu vou ter O2, que vai ser liberado para a atmosfera. Eu vou ter NADPH2 e eu vou ter ATP. Beleza, galera? Tudo bem? Tá? Beleza. Aí vamos para a etapa química, ou fase escura. Tá? É química, porque não depende da luz. O que vai acontecer? Uma série de reações chamadas de ciclo de Calvin-Benson. É o nome dos caras que descobriram esse ciclo. O que vai acontecer aqui? A redução do CO2. O CO2 vai passar aqui, ó, esse cara aqui, ó, é 2 menos, né? Então, esse cara aqui para igualar tem que ser 4 mais. O que ele vai passar? Ele vai passar a ser 4C0. Então, ele vai reduzir o NOx, ou seja, vai ganhar elétrons. Opa, ganhar elétrons. Olha só, o que acontece? O CO2, a parte do carbono vai ser quebrado e vai formar, vai vir para cá, ó, C6. Então, todo o gás carbônico absorvido pela planta vai virar carbono da glicose. Olha a glicose aqui, gente. Tá? Olha a glicose aqui. O oxigênio que veio de lá, ele vai vir para formar aqui, ó, tanto aqui, ó, a molécula de glicose, quanto vai ser liberado na água aqui. Não vai para a atmosfera, não. Ele vai formar uma molécula de água aqui residual. Olha os hidrogênios que vieram lá no NADPH2. Formou-se 12, tá vendo? Cada 12 forma-se muito mais. Olha para onde eles vêm. Aqui, ó. Formaram o H12 da glicose. A glicose é C6H12O6. Olha os hidrogênios que vieram da água lá, onde estão vindo parar. Dentro da glicose. O carbono que veio do gás carbônico, dentro da glicose. Beleza? E o oxigênio que veio da água também, ou que veio, desculpa, que veio do gás carbônico, está aqui, ó, formando também a molécula de glicose. Tá? Sobra a ADP, que volta para a fase clara, sobra fósforo, que volta também para a fase clara, e sobra o NADP. Sobra NADP, que também volta para a fase clara. Bem, gente, quais são os limites da fotossíntese? O que limita essa ação? A gente tem fatores intrínsecos da própria planta, por exemplo, se faltar pigmento, se ela não tiver enzimas e cofatores, tá? Se não tiver cloroplastos, ela não vai fazer. Agora, tem fatores do ambiente. Por exemplo, a concentração de CO2, se tiver muito baixa, não faz fotossíntese, mas também se aumentar mais do que o que a gente tem na atmosfera, também não adianta aumentar. A fotossíntese não aumenta com o aumento do gás carbônico. Ela vai continuar consumindo a mesma coisa. A temperatura, olha lá, se eu aumentar muito a temperatura, todas as enzimas envolvidas no processo, tá? Os citocromos, as enzimas que são proteínas, elas param de funcionar, tá bom? Então,
a temperatura muito alta também paralisa a fotossíntese. Elas param de fazer, porque senão elas poderiam morrer, a planta poderia morrer, tá? A intensidade luminosa, veja que em luminosidades baixas eu tenho a respiração celular, que a planta também faz, ela consome glicose, tá? Fica mais alta, então ela está consumindo glicose nessa fase aqui, ó, em que a intensidade luminosa é baixa. Chega um ponto, que a gente chama esse ponto B aqui, que eu chamo de ponto de compensação, tá? Ou seja, aqui a fotossíntese equivale à respiração. E aqui fica 0 a 0. Tudo que ela produz de oxigênio e glicose, ela consome de oxigênio e glicose. A partir de uma intensidade luminosa maior, ela passa a fazer mais fotossíntese, liberando O2 para a atmosfera, tá? E glicose ela vai acumulando no corpo dela. Beleza, gente? Outra coisa que limita também é o comprimento da onda, ou seja, não é em toda a luz que a planta faz fotossíntese. Verde ela não faz, o verde está aqui, ó. Ela não faz fotossíntese com verde. Por quê? A planta não é verde? Isso é porque quando você joga luz nela, ela joga fora o verde. Tá? Quais são os comprimentos de luz que ela faz? Em azul e principalmente em vermelho. Então, saca que é aquela tardezinha que não está muito quente, o sol já está mais baixo e está bem vermelho? A planta se amarra naquela fasezinha e também na fase de plena luz, azulzão, céu, de manhã cedo, tal. Beleza, as plantas também gostam para fazer fotossíntese. Beleza, galera. Uma questão ecológica aí. Então seria a Amazônia o pulmão do mundo? Ela liberaria todo o oxigênio para o mundo? Não, gente. Não é. Por quê? Porque as algas unicelulares é que vão fazer isso. Tá? As algas, elas têm um corpo menos exigente de carbono, porque o corpo delas não tem tecidos, por exemplo. Então elas exigem menos carbono, exigem menos oxigênio. Então toda a fotossíntese que elas produzem, muito grande, muita maior parte deles o oxigênio vai ser lançado para a atmosfera. Só que a gente também está eliminando essas algas, né, quando a gente está contaminando os litorais. Pensa que elas sobrevivem somente nas regiões litorâneas. Tá? Só nas regiões litorâneas. Por quê? Porque precisa de luz. Então ela não vai ficar no fundo do mar. As algas ficam perto de onde tem luz. Né? Então são elas as grandes produtoras de oxigênio, desse oxigênio que você está respirando aí agora. Agradeço às algas. A Amazônia não produz? Produz. Mas a Amazônia ela é principalmente um filtro de CO2. Ela captura muito CO2, porque o oxigênio todo que ela produz, as plantas, como tem uma exigência maior, tem tecidos, são corpos muito grandes, elas consomem muito oxigênio para sobreviver. Então ela produz muito, mas consome muito. Mas o que elas vão fazer então? Elas consomem, capturam muito gás carbônico da atmosfera. Então, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela altera completamente o clima do mundo. Porque se você tira gás carbônico, você diminui a temperatura. Tá? Elas então são um grande filtro. Eu poderia chamá-las, como no nosso corpo a gente fazer uma alusão a alguma coisa que filtra, os rins. A Amazônia seriam os rins do mundo. Tá? Filtrando, não sangue, mas filtrando ar. Beleza, galera? É isso aí. A nossa aula de fotossíntese é essa. Agora é fazer exercício aí, treinar bastante, beleza? Para ficar craque. Valeu, galera. Aquele abraço.